Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a saúde e segurança do trabalhador portuário. No Ceará, o terminal portuário do Pecém viabiliza a operação de atividades portuárias e industriais integradas. É constituído de 3 piers marítimos. Este ano, o Porto do Pecém movimentou 2,1 milhões de toneladas no período de janeiro a junho, registrando uma variação positiva de 15% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mas muitos trabalhadores portuários têm reivindicado, entre outros direitos, mais segurança para a categoria, tendo em vista os acidentes de trabalho. Vamos ao fato. Nos portos do Brasil, os trabalhadores portuários têm mais de uma forma de contratação. O gênero trabalhador avulso comporta 2 espécies: o que labora prestando serviço a diversas empresas com a intermediação do respectivo sindicato fora da área do porto organizado e o que labora nos portos organizados com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, OGMO. Estima-se que existam entre 30 e 35 mil trabalhadores registrados nesses organismos nos portos brasileiros. Mas, independente da forma de contratação, todos os portos organizados devem dispor de uma unidade de engenharia de segurança integrada à unidade ambiental, levando-se em conta a formação, a qualificação e a dedicação laboral dos profissionais. As principais conformidades de segurança ocupacional são análise preliminar de riscos, programa de prevenção de riscos ambientais, plano de controle de emergência e plano de ajuda mútua. E para falar mais sobre saúde e segurança do trabalhador portuário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Carlos Alberto Rebonato, e a coordenadora de Meio Ambiente e Segurança de Trabalho da Companhia de Integração Portuária do Ceará, Ieda Passos Oliveira. Sejam bem-vindos. Bem, Ieda, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente de como é o trabalho no porto, né? Que exigências, na verdade, devem ser cumpridas para que tudo transcorra normalmente. Pronto, lá no terminal portuário, né, a Ceará Portos administradora, nós temos a equipe, né, a nossa equipe de segurança do trabalho, composta por um engenheiro e por 3 técnicos de trabalho, certo? Nós temos as empresas credenciadas junto com a Ceará Portos que realmente fazem a operação no terminal portuário. Cada uma dessas empresas tem os seus técnicos de trabalho, correto? E assim, durante as operações, antes das operações, né, a gente se reúne com as responsáveis pelas operações, conversando sobre os riscos que vão ter naquela operação, falando sobre como melhor fazer aquela operação, no caso de container ou de carga geral, né? Doutor Rebonato, na verdade, assim, os trabalhadores portuários, a gente sabe que os acidentes de trabalho acontecem em todas as categorias, mas com relação aos trabalhadores portuários, há algum tipo de risco maior? Como é que acontece com eles? O trabalhador portuário, ele desenvolve uma atividade de segurança, tanto para o país quanto para ele próprio. E ele tem que ser muito bem qualificado. Ele tem que ter o seu equipamento total de segurança e o planejamento de todas as suas ações. Ele é um trabalhador diferenciado, que trabalha numa área de risco, seja com pesos, seja em alturas, seja com produtos químicos. Ele tem que ter uma especial qualificação e fiscalização. Existe algum dado, algo específico assim, com relação a acidentes de trabalho? O último acidente fatal, realmente, lá no terminal portuário, ocorreu há mais de 2 anos, né? Foi um operário da empresa operária da TCE, realmente, e chegou a óbito, né? E com isso, claro, que a gente só tende a implementar a segurança. Né, nós temos os nossos procedimentos operacionais, né, para as operações. A gente cada vez mais tentando melhorar. O EPI é básico lá, né, todos os operários que trabalham no interior do terminal são obrigados a utilizar o EPI. Né? E, como eu tinha falado, nas conversas, nas reuniões antes das operações, é passado os riscos daquela operação, o que ele deve utilizar, a melhor forma de proceder. Né? Nesses de 2 anos para cá, realmente foram acidentes
mais operacionais, talvez uma queda realmente. Lá durante as operações é obrigada a presença de ambulância nos piers, né? E em caso aconteça alguma coisa, ela desloca aquele operador para o hospital mais próximo. Então, assim, há uma certa preocupação, Sim. porque é uma atividade que envolve muitos riscos, Claro, é isso? Claro, um terminal por si só, as operações do terminal são de grande risco. Hoje, quais são os riscos mais iminentes, assim, dentro de um terminal que a gente pode citar? Olha, a gente trabalha as operações de carga geral, né, que a gente trabalha muito lá com as bobinas, né, são os que a gente tem o maior cuidado. Nós temos os nossos procedimentos, nós somos fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, né? Então, são que a gente procura melhorar na sinalização, a sinalização onde aquelas cargas estão armazenadas, né? O operário, ele não chega tão próximo da carga, né? Ele tem as guias de orientação para manusear aquela carga. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre a saúde e segurança do trabalhador portuário. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. A revelia no processo de trabalho, ela decorre de dois aspectos. A revelia, ela vai ocorrer quando o reclamado não comparecer na audiência em que deveria apresentar a defesa, e ela também vai ocorrer pela ausência de defesa. Mesmo estando presente na audiência, se o reclamado não apresentar a defesa, ele é revel. E um dos principais efeitos da revelia é a confissão ficta. Então, aqueles fatos que foram apresentados na petição inicial pelo reclamante vão ser tidos como verdadeiros em razão da revelia do reclamado. Então, o principal efeito da revelia é esse, é a confissão ficta, é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados na inicial. Bem, que tipo de preocupações, a gente falou até um pouco no bloco anterior, né, da questão das reuniões, do uso obrigatório do EPI, mas o que é, na verdade, a obrigação das empresas, no caso de do administrador de um porto, né, enfim, quais são essas obrigações com relação aos cuidados com o trabalhador, né? A preocupação maior nos portos, em especial aqui no Ceará, Porto do Pecém, não é com a operadora, porque são empresas que demonstram ter uma seriedade e tratar com seriedade a questão da segurança. O grande problema está nas terceirizações, quarteirizações, quinteirizações, que tiram da empresa operadora, que tiram da empresa que opera o porto, a administração sobre essas pessoas. Embora existam protocolos que para serem contratados terceiras empresas, quartas empresas, quintas empresas, elas estão deixando a desejar, principalmente no porto. Foi comentado antes que existe a fiscalização da Superintendência do Trabalho, mas é apenas um fiscal para todo o porto, o que é um absurdo. Apenas um fiscal do trabalho com uma atividade de tanto risco, inclusive riscos coletivos, como explosões, incêndios, desabamentos, etc., além do risco individual. Então, na busca por um preço menor, na busca por pagar menos pela mão de obra, existe um grande, não um pequeno, descuido nas terceirizações. Isso é uma lacuna, isso é um caso muito grave, principalmente no Porto do Pecém, no Porto de Fortaleza e nos demais portos no Brasil. Porque, infelizmente, com a nova lei dos portos, existe um hiato entre as representações. Não se sabe mais o que é órgão, que é um órgão específico para os trabalhadores avulsos. Não se sabe mais o que é empresa e o que é mais operado diretamente pelo Estado. Essa é a grande lacuna, esse é o grande problema que hoje se vê nos portos e que vem ao encontro da campanha nacional que está sendo feita de segurança nos meios de transportes. E o porto não deixa de ser um meio de transporte naval
mais transporte. Então, assim, na verdade, um trabalhador que é terceirizado, quando sofre algum tipo de acidente de trabalho, você falou o problema da terceirização, né? Então, assim, a responsabilidade de um trabalhador terceirizado que sofre um acidente de trabalho é da terceirizada, é de quem contratou, acaba sendo da administração do porto. Como é que fica para esse trabalhador na ponta, né? A princípio, a terceirização, ela deveria aumentar a garantia do trabalhador, porque a empresa que o contratou é responsável e, subsidiariamente, quem terceirizou e, na escala também, se for uma atividade típica da administração do porto, o porto também será responsabilizado. Então, isso, teoricamente, aumenta a proteção do trabalhador, mas, de fato, diminui e até mesmo zera. Por quê? Muitos trabalhadores não têm a noção desse direito, entram apenas contra a empresa que o terceirizou, que na sua grande maioria são empresas de fachadas, empresas laranjas, empresas fantasmas, que não existem, colocado em nome de um motorista, de uma empregada doméstica, e a dela será cobrado esse ressarcimento. Esse é o grande problema das terceirizações, essa falcatrua contra o trabalhador. Isso acontece não só dentro das terceirizações dos portos, mas até em outros ambientes, outros setores, né? Camila, infelizmente isso está acontecendo em toda a economia. E existe uma resistência das centrais sindicais, está na pauta de reivindicações de todas as centrais sindicais, elas estão unidas nessa pauta para barrar a terceirização, que isso é um absurdo contra o trabalhador. E há uma preocupação nesse sentido com relação a esses trabalhadores do porto que ficam, né, nessa situação? É bom esclarecer que o terminal portuário do Pecém, por ele estar fora da área de um porto público, né, a gente não utiliza do OGMO. Né? Nós temos as empresas credenciadas juntos com as Aeroportos e seus funcionários são contratados através da CLT. Né? Então, assim, é um regime diferenciado realmente. O que acontece, as empresas credenciadas com a gente, elas têm os seus funcionários estão lá diariamente ou nos turnos, né, que devem estar para fazer as operações, né? Eles são contratados através da CLT. A responsabilidade, claro que a responsabilidade existe, né? A Aeroportos, ela é corresponsável, né? E nós procuramos dar toda a garantia, né? Como eu estava te falando, através dos DDS que acontece, através das reuniões antes das operações, os planos que a gente tem no terminal portuário, os planos de gerenciamento de riscos, né, de ação emergencial, que estão sendo atualizados, inclusive. Então, assim, nós procuramos dar aquela assistência, né, para que o mínimo de acidente ocorra, né, mas é um serviço diário. Né, para cada operação, diariamente tem que estar, os nossos técnicos têm que estar em cima, temos umas conversas realmente diárias com as empresas que operam lá dentro, é uma luta diária. É um trabalho até de conscientização também para o próprio trabalhador, né, que tem que ter o cuidado de usar os equipamentos de proteção, né? É como eu te falei, nada como aquela conversa diária para lembrar ele de todas as obrigações que ele tem que ter dentro do terminal, até para a própria vida dele. Hoje, o que é obrigado usar assim, como equipamento de segurança dentro do porto? Para cada operação tem a sua especificidade, né? Tem equipamentos específicos, né? A obrigação, você tem que entrar no terminal com capacete, com calçado de segurança. Para certas operações, tem que ter a máscara, né? Então, assim, para cada operação realmente tem um equipamento diferente. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre saúde e segurança do trabalhador portuário. Para que fique claro, e assim, principalmente para o trabalhador, né, diante de uma situação dessa mesmo, de acidente de trabalho, o que ele deve fazer, como proceder, né, a quem recorrer, pode dizer assim? O procedimento do trabalhador portuário, no caso do Porto do Pecém, que ele é CLTista, é igual a qualquer outro trabalhador brasileiro. A empresa ou o sindicato ou qualquer outro órgão emite uma CAT, que é a comunicação do acidente, o trabalhador será atendido, seguirá os protocolos sobre aquele tipo de acidente
ele ficará afastado da empresa nos primeiros 15 dias com ônus para a empresa pagará os primeiros 15 dias de salário, e a partir disso, configurado o acidente de trabalho, ele receberá o auxílio acidente, que poderá, dependendo das perícias, ele ficará afastado por 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, no caso de não ser, obviamente, um acidente fatal ou um acidente que o deixe mutilado. Daí também existem protocolos a serem seguidos, como para saber o grau de mutilação, o grau se houve amputação, se houve lesão à constituição física dele. Então, o trabalhador portuário, se elitista, ele tem as mesmas proteções de todos os trabalhadores brasileiros. Permita só uma observação, diferente do trabalhador do ógmo, que é o Porto de Fortaleza e que são os antigos portos, que são trabalhadores avulsos, que não recolhem para o INSS, que existe uma lacuna muito grande de despreparo e desamparo desses trabalhadores. Esses ficam em situações mais vulneráveis, é isso, diante de um acidente de trabalho? Esses ficam em situações muito desconfortáveis, chegando até ponto da nova lei de portos prever que o trabalhador portuário que trabalha avulso, ele ao chegar a 60 anos de idade, se ele não tiver recolhido o INSS, existe uma espécie de uma LOA, que é um benefício social para ampará-lo. Com relação às campanhas, né, de prevenção de acidentes de trabalho, agora em agosto vai ter um seminário, é isso? Aqui o senhor me passou aqui um seminário de acidente de trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esse seminário de acidente de trabalho, ele é destinado a turbinar a ponta final do acidente. Porque o acidente ocorre na empresa por culpa do trabalhador, raramente, por culpa dos empregadores, por culpa de planejamento, por culpa, até mesmo por algum infortúnio, que é o menor espaço, é a menor incidência, que é um acidente mesmo, uma coisa que não poderia ter sido prevista e aconteceu. A maioria dos acidentes ocorre em situações previsíveis. Esse trabalhador, ele é socorrido pelo Estado, geralmente pela Previdência Social, e reencaminhado para a sua vida. Nesse meio tempo, no final dessa cadeia, entra o judiciário, que é chamado para fazer alguma correção, pagar uma indenização, evitar que isso ocorra novamente. E nós estamos agora trabalhando de forma especializada com um novo tipo de prevenção, novamente na prevenção. Nós vamos qualificar juízes, principalmente juízes, fiscais do trabalho, peritos, a trabalharem de forma preventiva e invocando principalmente os sindicatos e a superintendência do trabalho, para que eles, quando vem alguma atitude que poderá acarretar num risco ao trabalhador, procure o judiciário pelas maneiras cabíveis, que é um processo, como existe, tudo com leis pré-existentes, porém que não são utilizadas de forma correta, procure o judiciário e o juiz do trabalho, ou até mesmo o fiscal do trabalho, tem condições de, numa atitude heróica, uma atitude preliminar, suspender um trabalho, suspender uma construção, suspender uma atividade que poderá vir causar um acidente de trabalho. São tutelas preventivas. Então, nós vamos fazer em Fortaleza o primeiro seminário nacional de tutelas preventivas visando a segurança do trabalho. É um evento encomendado pelo Tribunal Superior do Trabalho, onde nós receberemos as principais autoridades em prevenção do acidente de trabalho, no dia 8 e 9 de agosto, num evento que será realizado na Assembleia Legislativa, no maior auditório do Ceará, com exceção do Centro de Eventos, e um evento que já está sendo um sucesso, já tem conta com 900 pessoas inscritas, e será com certeza um sucesso.
Ok, as pessoas que não, assim, que desejam, na verdade, se inscrever, elas devem fazer o que ainda? Eu acredito que deverá aparecer o endereço eletrônico, nós já fornecemos. A inscrição é gratuita no site do trt7.jus, certo? Ele está, provavelmente você está vendo o endereço eletrônico para esse seminário, a inscrição. E ainda para fechar, lá no Porto também vocês trabalham realmente reforçando essa questão da prevenção? Sim, inclusive em setembro vai ter a nossa CIPAT, né, feita anualmente, né, com a Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho. A Seraportos organiza e é aberta aos operadores que trabalham no terminal, é aberta a todas as empresas que trabalham no terminal. Né? Esse ano vai ser em setembro, agora nós começamos a organizar, né, com diversas palestras assim, sobre o trabalho, sobre alcoolismo, sobre DST, enfim, justamente para conscientizar os trabalhadores. Ok, obrigada pela participação dos senhores aqui no programa. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a saúde e segurança do trabalhador portuário. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!